Bom dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil. Bom dia, ouvintes da Rádio Jesus é Vida. Estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva. Estamos no Facebook da Rede Cristã, estamos no YouTube da Rede Cristã, também pelo site redecristãbrasil.com.br, no Play Store Rede Cristã Brasil FM e no Apple Store Rede Cristã Brasil. Bom dia, doutor Edinásio. Sextou, é. Dia 1 de outubro. Pronto. Primeiro de outubro. Isso, né? primeiro de Dia outubro. significativo, porque dia 12 é o seu dia, pastor Amado. Dia 2? 12 é o seu dia. Ah, dia das crianças? É. Ah, é verdade. É porque eu esqueci, tio. Vai esquecer do seu dia? Eu esqueci, tio. Isso, doutor Edinásio. Eu me lembro do irmão Saulo. Pro São Saulo, né? Olha, Amaro é um menino bom, um menino crente. Amém, né? Amém. Amaro é um menino bom, um menino crente. Amém. Um abraço ao professor Saulo, né? Professor da Tia Deb. Inclusive escreveu um livro muito massa, né? Sobre a grande tribulação. Hoje escritor, professor, escritor. Ele é bom nisso. Um abraço aí para o professor Saulo. Saudade dele. Isso. Saudade que faz tempo que eu não vejo. Uhum. Pois é. Beleza. E aí nós estamos chegando hoje a esse término desse círculo de palestras que falamos sobre o caráter, né? Sobre o caráter, 5 traços de caráter. Hoje nós vamos concluir o caráter masoquista e o caráter rígido, ou o caráter narcísico. Então vamos ver hoje. Então esse ciclo de caráter todo mundo tem. Eu tenho, o senhor tem, todo mundo tem. Só que tem um caráter que rege a vida. Exemplo, é o motorista e o cobrador. Que estão no ônibus, Sim, né? sim. Um está dirigindo e o outro está ajudando. Ou atrapalhando, né? Às vezes tem cobrador que atrapalha, mas que Tá complicado. que ajuda, né? E a situação dos cobradores aqui para nós tá complicada, viu? Com o sistema agora demitindo gente, né? Mas sempre existe o cobrador. Querendo ou não, o motorista tá na dupla função, né? O motorista, Eu peguei um ônibus essa semana, rapaz. Peguei um ônibus aí, quando a Boa Vista, Boa Viagem. Aí eu não sabia nem o preço da passagem. Quanto é o preço da passagem? O cara disse, 3 e pouco. 3,75. Aí pronto. Aí eu dei R$ 5 e eu dei R$ 10, ele me deu 6. Ele fica com o resto. Uhum. Então, e o motorista era o cobrador. Uhum. Em São Paulo, isso já acontece há 500 anos, né? Então, em São Paulo, quando eu ia pegar ônibus em São Paulo, eu já sabia que era o cobrador. Andar de ônibus pro senhor é um laboratório também, né, doutor Edinásio? Só é laboratório. Só é laboratório. Eu aprendo muito do ônibus, né? Fico aprendendo muito, olhando as pessoas, observando o fala alto, o fala baixo, como se comporta, como pega, os esquisitos, os bons, os ruins. É legal. A última vez que eu andei de ônibus, que foi a semana retrasada, até porque eu não tô nem podendo dirigir direito, eu ri demais. Mas vamos falar do programa, porque... Mas é uma comédia. Eu ri demais. O motorista queimou a parada, aí o senhor já sabe, né, que o cara tava dizendo. Mas já tomou cacete, né? Culhamba, tá carregando boi! Oxe, apressado de noite, vai pegar em casa, não sei o que. Aí o motorista fala assim, quer descer sentado, dá pro escorrego. É mesmo assim. Sextou, pessoal. Quando chega sexta-feira é isso. O programa é mais leve do que algodão. É conversa de compadre. Conversa de compadre. E nessa conversa de compadre hoje nós vamos nos conhecer, né? Conhecer o caráter, né? Conhecer os nossos defeitos e as nossas virtudes. Nós já falamos já de 3 traços de caráter. Começamos no início com o esquizoide, depois o oral e entramos ontem no caráter psíquico, ou seja, mais ou menos o perverso, né? O manipulador, né? O sedutor, o psicopata. Foi ontem, né? Nós terminamos isso ontem. E esse traço de caráter, ele vai se formando no nascedouro, desde o ventre da mãe até na infância. Então, quando chega aos 5 anos, aos 7 anos, para chamado, o caráter está formado da pessoa. Então, esses traços de caráter são mecanismos de defesa, ok? Todo mundo tem porque para se defender. Então, é a forma
que a gente encontra para se defender do meio ambiente, né? Do outro, do meio ambiente. E vai depender muito da relação. Por isso que, exemplo, tem pessoas que têm o caráter impulsivo e tem outros que têm caráter inibido. E por que isso acontece? Porque eu sou impulsivo. Eu já atendo aqui no consultório muita gente que eu sei que é impulsiva. O que é impulsivo? Faz o que dá na telha, o que dá na cabeça. O impulso vem e você faz. E esse impulso vem de uma área desconhecida chamada inconsciente. Então, você faz muita coisa que não pensa. Faz e depois se arrepende, mas fez. Não tem muita gente assim? E tem aquele caráter inibido, aquela pessoa que se esconde, acanhada, que se esconde atrás da porta. Então, tudo isso vai depender de vários fatores. Esses fatores, eles surgem lá na infância. Na relação dual com a mãe, principalmente com a mãe e depois o pai. Na relação com o mundo que lhe cerca. No berço que você vive, a chupeta que você usa, quando tira a chupeta de você, quando tira uma madeira, quando tira o dedo da boca, quando sai da fase oral, pula para outra fase, vai surgir aí muita coisa que pode definir os traços de caráter que a pessoa tem. Então, são coisas interessantes. Eu estava falando com uma pessoa agora, eu estava dizendo, olha, nem todo mundo sabe fazer essa leitura. Você vai para um consultório de psicologia e psiquiatria, ele não sabe isso. Ele não sabe isso. Então, eles vão fazer análise, levar um bocado de tempo aí para descobrir quem você é. Eu descubro isso em fração de segundos. Olhando para a pessoa, ouvindo a pessoa, ou fazendo um mapa psíquico. Então, aqui é muito mais avançado. Porque essa técnica do mapa foi eu que inventei, foi eu que criei. A pessoa inventou desse mapa psíquico. Então, isso vai acontecer, esse caráter impulsivo, inibido que a pessoa tem, essa timidez, né? Ou essa impulsividade que as pessoas têm, né? Fulano é impulsivo. Vai depender dessa relação, né? Desse desejo que a pessoa tem, o desejo do objeto, o desejo da coisa e a proibição e o recalque que vai haver naquele momento. Eu falar difícil aqui vai ficar complicado para você, por isso que eu não vou entrar muito nisso. Porque a criança, ela não vai aceitar de imediato a proibição. Então vai depender de quem, do que ela desejou e quem reprimiu ela. Foi o pai, foi a mãe, quem reprimiu. Tudo isso vai ter um significante na vida dessa criança. O interessante aqui é que muitos homens têm raiva da mãe inconscientemente e descontam na mulher. A pobre da mulher que paga. Então, para ele, mulher não presta. Então, ele vai atacar a mulher no lugar de amar. E foi uma relação que essa pessoa teve lá na infância. É uma coisa interessante. Então, o tipo de severidade que a pessoa tem, que essa criança tem, vai depender da relação que essa pessoa teve com a outra na sua infância. Por isso que tem muita gente submissa. Tem gente que, sim senhor. Tem gente que tem medo de autoridade, que se curva, seja padre, pastor, delegado, policial, quando vê qualquer autoridade se apequena. Fica desse tamanho. Então, a relação que a pessoa teve lá na infância, que fez com que essas pessoas chegassem até autossabotagem. As pessoas acham que não merecem, acham que não vão chegar a lugar nenhum. Pessoas estão atirando no próprio pé. Então, em algumas fases aí, essa relação com a mãe, essa relação com o pai, vai fazer com que esse homem, e nós vamos falar já no caráter aí, vai fazer com que esse homem ou essa mulher, ela tenha uma relação conflitante com o homem ou com a mulher. Ok? Então, vamos agora para os caráteres que nós prometemos aqui falar e depois fazer uma análise de todos eles. Então, o terceiro caráter, o quarto caráter, é o caráter masoquista. O caráter masoca ou masoquista. Como é que surge esse traço de caráter? Como é que surge esse mecanismo de defesa? Em que momento ocorre? Então, o primeiro caráter, o traço de caráter,
vai lá na fase uterina, o outro na fase oral, quando o bebê estava amamentando, o outro quando o bebê estava, a criança estava entre a fase oral e a fase anal. Então, essa fase aí, que a criança estava andando, querendo ir para a rua, e houve uma negociação, o pai e a mãe negociando com ele, não vai, se você não quiser comer, eu lhe dou um chocolate, se você for para ali, eu dou isso, não vai para aquele não. Manipula a criança e a criança passa a ser manipuladora também. Por isso que o caráter que eu falei anteriormente, psíquico, né? Do psicopata. Ele é sedutor, ele é uma pessoa manipuladora, que eu falei ontem, não vou repetir, se você quiser ouvir o programa de ontem, você vai lá dar uma clicada. E depois desse terceiro, aí vem o caráter masoquista. Ele vai surgir, atenção mães, atenção avós, vai surgir exatamente aí. A criança já anda, já fala, já sabe o que quer, mas aí a mãe resolve tirar a fralda da criança e coloca a cuequinha, a bermuda, e a criança começa a cagar. Cagão. Caga para danado, começa a cagar, porque ele ainda não tem estrutura para ser desfraldado. Ele não tem estrutura para ser desfraldado. Então ele não segura as fezes, ele não segura o xixi, ele solta. E a mãe muitas vezes reclama, menino, mijão, menino cagão, tá cagando muito, menino. Que fedor é esse? Olha, esse fedor, seu, é carniça pura. Eu escuto isso, né? Eu vejo isso. E aí o que acontece? Essa criança começa a achar que tudo que sai dele não presta. Tudo que sai dele não presta. Fede. Então ele acha que se falar, fede. Se cagar, fede. Se mijar, fede. Então ele começa a guardar. Ele começa agora a querer controlar. Só que ele não tem a musculatura para segurar as fezes nem a urina. Então ele se prende, ele se trinca, é trincado. Quando ele trinca, exemplo, quando nós estamos assim, com a caganeira, e a gente está na rua, e a gente não tem lugar para ir, a gente fica andando bem devagarzinho, né? E fica segurando, né? Quando você segura, você contrai. Você não contrai? Todo mundo contrai. Estou falando aqui de coisas normais. Então, contrai. E quando esse menino, ele contrai, ele vai contrair o quê? O bumbum dele. Ele vai contrair sempre o bumbum dele. Então, você vai observar que quando esse menino fica adulto, ele fica desbundado, sem bunda. Porque ele contraiu tanto que a musculatura foi para dentro. É um homem sem bunda, desbundado. Mulher também, desbundada. Então, todo homem e mulher desbundada, batido para dentro, batido, feito a tábua, tem esse caráter masoquista. Mas não é só isso que define, é o corpo dele. O corpo dessa pessoa masoquista é bunda para dentro, né, que eu falei agora, é boca fechada, ele tem a boca trincada, fechada, assim, assim como se estivesse sempre com raiva. Ele trinca a boca. E os pés dele são para fora, assim. Os pés são para fora, pescoço curto e grosso. Por isso que tem a expressão, fulano é curto e grosso. Não tem a expressão? Fulano é curto e grosso? O pescoço é curto e grosso. A boca, os dentes trincados. Dá uma face assim um pouco de incrível Hulk, né? Dá uma de incrível Hulk. E aí, ele começa a ser duro na queda, ele passa a ser um cara quadrado, uma pessoa quadrada, não quadrada mentalmente, quadrada do corpo. Uma pessoa quadrada, sem bunda quadrada, né? E os músculos rígidos, há uma rigidez, ele é uma pessoa rígida, é uma pessoa que é dura na queda, é uma pessoa que não fica chorando à toa, é uma pessoa que aguenta tranco, que aguenta porrada, não é porrada física não. Aguenta supapo, pode vir para cima dele, falar, que ele fica calado. Porque na questão da boca, os dentes faz pressão na mandíbula. E aí ele fica com aquela cara meio trincada. Agora, apesar de tudo isso que eu falei, né, desses traços do caráter masoquista, né, que ele sofre com aquilo, ele sofre.
Ele não quer colocar para fora, ele sofre. Ele tem medo de fazer merda. Literalmente medo de fazer merda. E tem medo de fazer coisas que é uma besteira. Então ele pensa 2 vezes se faz besteira ou não. Ele não faz besteira, ele é detalhista. Aí tem as habilidades dessa pessoa. Essa pessoa é detalhista, gosta de planejar, aguenta pressão, segue regra. Então, são pessoas que podem ser policiais, por exemplo, que aguenta tranco, aguenta pressão. Vem para cima e ela aguenta pressão. Olha, também quando explode, sai de pé. Porque essas pessoas pensam em não errar o tempo inteiro. Está sempre detalhando, está sempre cauteloso naquilo que vai fazer. Está sempre pensando naquilo. Ele não quer se expor, ele não se expõe. Eles usam roupas assim meio cinza, verde musgo. Não é muito cheguei. Não é muito cheguei. Observe que essas pessoas são assim. Essas pessoas que têm esse formato físico. Todos nós temos um pouco disso. Mas tem pessoas que isso predomina. Que isso é o carro-chefe. Então, vou dar alguns exemplos a você de pessoas que são assim. Dilma Rousseff, ex-presidente da República, era assim. Observe que ela é quadrada, sem bunda. Né? Observa que Dilma, ela falava pouco. Quando falava besteira, mas falava pouco. Ela se fiscalizava o tempo inteiro. Aguentava a pressão. Observe que na época que Dilma foi presidente da República, houve muito abacaxi, muito roubo, muita coisa, mas ela aguentava a pressão. Ela aguentava a pressão, estava sempre ali na pressão. Você não via ela estabanada. Você nunca viu Dilma estabanada. O estabanado é outro tipo. Então, ela não era estabanada. Aguentava a pressão. Um ator americano, Robert De Niro. Então, você vai ver que Robert De Niro, ele era assim quadrado também. E outro cara brasileiro, chamado Maguila. Quer dizer que Maguila, ele era também quadrado. Então, você vai encontrar pessoas assim, desse jeito quadrado, com essas características. Pode ser que o cara seja quadrado, tenha outras características, mas essas características predominam sobre as pessoas. Então, com esse caráter surge exatamente como eu falei, na fase que essa criança foi tirada da fralda dela e houve a reclamação. Houve um chega para lá nessa criança. E essa criança desenvolveu, ficou adulta e ficou com medo de falar. Você não vai encontrar esses armários, essas pessoas assim, falador, falante, sendo discurso, dando bom discurso. Não vai. Eles nasceram para outras atividades. Você via, no caso da Dilma, outro falava por ela não falava muito. Mas ela era boa em planejamento. Dizem que ela era boa em planejamento, era boa com cálculo, era economista, era uma pessoa que traçava. E essas pessoas daqui são assim, essas pessoas, elas calculam o passo que vão dar, o que vai dar. Calcula o passo que vai dar. Não vai dar um passo de qualquer jeito. Não vai dar um passo maior que a perna. Tudo é calculado, tudo é medido. Ou seja, se você pode fazer hoje e ganhar hoje, mas amanhã dá mais lucro, a pessoa vai no amanhã, não vai no hoje. Ele não é imediatista. Ou seja, aguenta tranco e aguenta pressão. Alguma pergunta, pastor Amado, em relação a isso que eu falei agora? Não, doutor Inácio, inclusive estava já inquietado aqui para acionar os nossos ouvintes internautas no YouTube, do chat do YouTube, né, para fazer as suas interações, também no chat do Facebook ou pelo WhatsApp da Rede Cristã, o 987204989. Quero agradecer a Mirella Leutier pelos compartilhamentos aí no Facebook. Estamos aqui também nos compartilhamentos. Agora, doutor Inácio, ouvindo o senhor enquanto estava aqui trabalhando na produção do programa, né, nos compartilhamentos, o senhor falava aí da pessoa, né, que não tem, de repente, uma poupança, uma lordose mais Não, acentuada. Isso né? é bunda, né? Mas a pessoa que não tem essa encurvatura, inclusive, da coluna cervical, que faz com que tenha a chamada bunda, né? E não tem essa empinação, né? Isso é um problema na estrutura óssea da pessoa ou é um reflexo realmente do caráter da pessoa, doutor Inácio? Do caráter, né? Porque essa pessoa, ela segurou... Que causa né? essa lordose?
Sim. Ou Ela deixa de segurou. causar? Aí vai para dentro, né? Segurou o tempo inteiro. Segurou o tempo No inteiro. Não é uma caso, vez no só, caso não. Todas evita as essa vezes que lordose. acontecia, segurava. Porque a lordose é quem tem essa curvatura acentuada que faz a empinação, que faz o bumbum Não, não ser estou falando de empinação. avantajado, né? Eu tô falando de bumbum para dentro. Não estou falando de Sim, sim, empinação. sim, então, é isso que eu quero dizer. O contrário, o contrário seria isso? Não seria um problema estrutural? É um Não, problema não, não, realmente. não. Mas a estrutura da pessoa é formada onde? Uhum, Eu falei aqui o tempo inteiro, uhum, né? Desde a ovulação até os 7 anos de idade. Eu falei aqui ontem que aos 3 anos de idade a criança está no ventre da mãe, no ventre externo. Aos 3 meses está completa. Aos 3 anos ela continua no ventre da mãe, até os 5 anos de idade. Então, exemplo, falei também que quando a criança está no barulho, ela dá um supapo, né? Então, tudo isso influi na questão óssea, sistema nervoso central, toda do corpo humano. uhum, Então, você é fruto daquilo que aconteceu com você. Então, é fruto dessa relação ultra-interina até os 7 anos de idade. É aí que você vai formado todo aí. Aos 3 anos, você já tem a formatura, mais ou menos. E aos 5 anos, aí está completo os traços de caráter. Então, nós vimos aqui 4 traços de caráter. Nós vimos também que o oral fica gordinho, redondinho. Vimos aqui que o esquizoide fica magro. Não vimos aqui que o psicopata ele é um triângulo quadrado. Geralmente é um triângulo quadrado. Então, você vai encontrar o psicopata, mulheres e homens das pernas finas e grossas em cima. Geralmente são assim. Pode ter até o redondamento, mas ele tem assim. Então, o caráter, o cinco traços de caráter que forma o corpo. uhum. Não é questão biológica, não. Só biológica, não. Nem estruturação óssea, não, né? Não, não. Mas eu é tô porque falando tudo depende isso disso. tem a ver, né, Vai com depender essa. disso. Tudo a ver, é. Vai depender disso. Uhum. Vai depender O exatamente corpo disso. fala, né, doutor Inácio? Como o senhor já disse, né, em outra O oportunidade, corpo né? explica, o corpo fala, né? E aí, meu amigo, você vai encontrar várias literaturas falando sobre isso. Isso aí é desde 1900 e alguma coisa, 28, que Reich fala nisso. E aí, hoje, tem um brasileiro chamado Dr. Fernando Freitas, que é doutor nisso também. Ele é médico e fala muito bem nisso. E outros falam. E quem não faz essa leitura vai ficar para trás. Para se relacionar, para viver e para se curar. Fica para trás. Vai ficar dançando aí, né? Comendo mosca, como dizem aí. Então, quando eu digo, olha, eu sou estabanado. Eu sou oral. Eu pego as coisas que caem no chão, sou estabanado, gente. Eu sou oral. Tem outras características, mas uma delas que prevalece é ser estabanado. Então, nós vimos aqui algumas pessoas que nós mostramos aqui. Então, nós mostramos aqui o oral, Jô Soares, conhecido. Jô Soares é oral, ele gosta do toque, gosta do abraço para lá. Ele é carente, que tem as pessoas ao lado dele. É possessivo. Então, a gente viu aí. Aí viu psicopata. A gente vê o Faustão, que é quadrado em cima, embaixo magro. Faustão, que tira brincadeira sádica com as pessoas, leva para o sadismo. É negociador, é jeitoso, mas ele é líder, mas ele é a pessoa que age desse jeito. Né? Então, o corpo dele foi falado porque aconteceu com ele quando era criança. Então, quando ele era criança, a mãe dele negociava muito com ele. Ô, Faustão, não faz isso, faz aquilo, vem para cá, papapá. E ele achou que o mundo era troca. O mundo era troca. Ok? Não estou falando aqui do psicopata, aquele que mata, Aí a questão que eu falei ontem, nós estamos falando aqui das questões neuróticas, não das psicoses. Aí eu seria psicose. Ok? Então vamos para aí. Isso. E aí, pastor Amaro, o último caráter, traço caráter, é o caráter rígido, o caráter narcísico. Enquanto ocorre com o psicopata, que ele não faz, ele manda fazer. Psicopata tem uma boca desse tamanho, é frouxo, mas ele não faz. Ele tem jeito de bravo, mas não é brabo. Recua na hora H, ele manda fazer. Então, hoje eu vi no elevador e outra vez, até uma briga aqui hoje. O elevador estava com 4 pessoas dentro, um cara parece que furou a fila, entrou, e o cara que estava dentro era narcísico.
era caráter rígido. Enfrentou o cara que estava lá de fora. O cara lá de fora, eu olhei rapidamente, parece que era Mazoca. E aí, quase havia uma briga, mas não deu. Por quê? Se fosse 2 Narcisos, que havia briga. Um correu. Então, como é que surge esse caráter rígido? Esse caráter rígido ele vai surgir no momento... É o último caráter que se forma, né? Primeiro, o caráter esquizoide. Segundo, é o caráter oral. Segundo, é o caráter psicopata. O quarto é o masoca, eu falei agora, o masoquista. E o quinto é o caráter rígido. O caráter rígido tem tudo a ver a relação do menino com a mãe e o pai, ou a menina da mãe com o pai. O caráter rígido. Como é que vai surgir esse caráter rígido? Eu sei, o menino já anda, já sabe falar, já sabe. E ele começa a ver que ele é diferente da mãe. Ele começa a ver que o vovô e a vovó são diferentes. Ele começa a enxergar os pares, ou seja, vai para a área edipiana, na área do complexo do Édipo. Surge aí. Então, esse menino, se ele dorme com a mãe, se a menina dorme com o pai, dorme no quarto, é perigoso. Por que vai acontecer? Esse menino vai eleger a mãe como mulher dele. A mãe é a mulher dele. O pai, a filha, elege o pai como seu marido. Eu encontrei recentemente uma mulher que me disse aqui, essa semana, ela me disse que a filha tem 16 anos, é louca pelo pai, apaixonada pelo pai, tem ciúme do pai. Eu disse, ela está vendo uma regressão primária. Ela lá na infância era, agora está com a regressão primária. Então, essas pessoas vão ter um caráter narcísico. Essas pessoas são observadas pela forma física dela. Perna troncadinha, jeitosinha, se preocupa com o corpo, marombado, narcísica, egoísta. E essas pessoas vão começar a competir, mas vai competir não com o outro, vai competir com o pai ou com a mãe. Ou seja, a mulher ela vai competir com a mãe dela, quer ser a melhor mulher, quer ser a princesinha do pai. Eu estava na piscina recentemente e eu vi uma menina de 5 anos, 6 anos, dizendo, pai, 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 pai. Isso era pai do que a mãe? Ou seja, essa menina vai ser a princesinha do pai. Ela é a princesinha do pai. Então, essas pessoas, a tendência dela é ser infiéis quando casar. Por que ser infiéis? Porque o amor da vida dela é a mãe ou o pai. Mas ela não pode casar com a mãe ou com o pai, casa com outra. E quando ela casa com outra, ela ama a mãe. Mas a mãe ela não pode transar. Ela tem que ter outra pessoa para transar. Então ela passa a ser uma pessoa que não confia em ninguém. O caráter rígido, narcisista, ele não confia em ninguém. Ele confia nele. Ele tem essa dificuldade de confiar nas pessoas. Não confia em ninguém. Ele compete sempre com o pai e com a mãe, quer ser sempre o melhor. Igual ao caráter masoquista, que está sempre assim, tem medo de falar, tem medo de fazer as coisas erradas, tem medo de fazer merda, o masoquista, porque na infância ele foi proibido de cagar, porque a mãe dizia, não caga, menino, tá fedendo, tá fedendo, tá fedendo. Então tem que ser uma coisa bem rasgada. Você não vai encontrar nenhuma pessoa falando de caráter sem falar nisso. Vai falar exatamente merda mesmo. Vai falar bosta, não vai falar coisa fezes, não. Então a gente está aqui, quem não gosta disso, então não cague, né? Então, exatamente isso que acontece. Tem que ser uma coisa chocante, gente. É isso que estão no livro, na literatura, está exatamente isso. Você não vai encontrar nenhum palestrante medindo palavras, ele é direto. É direto, vai direto ao assunto. Para que a pessoa entenda o que acontece. Então, quando esse masoquista ele tem medo de fazer merda, ele tem o cuidado, porque quando ele era pequeno, a mãe dizia que não podia, ele estava fedendo muito, ele prendia muito, né? O bumbum ficou para dentro, ficou sem bunda. Então, todas as pessoas que estão desbundadas, como Dilma Rousseff e outras, Maguila e outros, são pessoas que é de caráter masoquista. São quadradas, são pessoas quadradas. Então, esse rígido é diferente. Esse rígido dá para ser jogador de futebol, dá para ser gerente, dá para ser político. Ele chefia a equipe, mas ele não confia nos seus assessores, ele não confia na equipe. Eles querem aparecer o tempo inteiro,
eles dão shows, espetáculo, estão em iate o tempo inteiro, e se exibindo. Quem faz isso? Neymar. Neymar é um caráter narcísico rígido. Então, a mulher que casar com o Neymar está lascada, né? Porque ele quer a mãe dele, né? Ele não quer outra pessoa, né? Então, ele vai ter 500 mulheres. Vai ter 500 mulheres. E o pior disso é que esse cara que tem o caráter rígido, ele não é bom de cama, né? Porque a mulher que ele quer transar, não pode, né? Só tem fantasia, né? Fantasia, fantasia, fantasia. É uma coisa chocante? É chocante. É chocante, mas você vai encontrar isso no YouTube, em todo lugar. Você vai encontrar aí em várias palestras, assim como eu estou dizendo aí. Não é diferente do que eu estou dizendo. Ok? Então, você vai encontrar o Dória, né? João Dória, tem um caráter rígido, todo musculadinho, todo jeitosinho, todo, né? Todo... Então, e você vai encontrar pessoas assim. Agora, todos nós temos traços desses caráter. Agora, quem reina no caráter é o instrumento que faz mais barulho. Se eu sou me preocupado muito com o meu corpo, com minha coisa, se eu sou muito certinho, muito cuidadoso, então eu sou masoquista ou eu sou narcisista. Ou sou do caráter masoca ou sou do caráter rígido. Chocou, pastor Amaro? Choca, sim, doutor Edinásio, não a mim, né? Mas quem vive nesse mundo de politicamente correto, de hipocrisia. Correta doente. De hipocrisia, né? De uma linguagem assim e tal, choca, infelizmente, né? Quando você não usa cocô, usa merda, quando não usa nádega, usa bunda, quando você... Mas é tudo sinônimo. Você vai ouvir isso na escola, vai ouvir isso na escola, vai ouvir na universidade. Não, isso é um pastor que fala e pense, viu, no escândalo que gera. Os hipócritas não herdarão o reino de Deus. Rinaldo, vivendo e aprendendo, E tem mais, viu? Lá em casa temos duas princesinhas do pai. Não perdem nada à mãe. Não pedem nada à mãe. O Rinaldo está dizendo. Só pede o pai. Só pede ao pai. Mas aí mas isso se conserta, né? Mas na frente se conserta. Quando você tem um conhecimento disso, porque tem mães e pais que incentivam isso. Minha princesinha, minha rainha, meu rei, né? A mãe fica nessa... Meu rei é um negócio bem baiano, né? Meu incentivando. Rei. Incentivando. E aí existe essa paixão platônica, né? Entre o filho e a mãe, né? E como eu falei anteriormente, exemplo, a mãe na fase infantil, tem mãe na fase da amamentação, abandona o filho por questão de trabalho, isso aqui, para lá. E aí o filho cresce, quando o filho tem lá seus 4, 5 anos, aí ela diz, ei, meu homenzinho. Porque ela não gosta do marido, ela vai eleger o filho com o nome dela, né? Meu homenzinho, né? Meu homenzinho. Aí acontece, o filho, olha, também está rindo aqui. O filho passa a ser o... Essa é a risada da Tamires, viu, irmão? Silêncio pra gente ouvir isso, né? Silêncio. Ela parou de rir. Ficou massa. O filho passa a ser o homem da mãe. Sexta-feira, né? 1 de outubro. O filho passa a ser o homem da mãe, né? Ô Tamires. A masculinidade, a masculinidade do filho é criada na feminilidade da mãe. Bem interessante. Aí o filho passa a ser o homem que a mãe deseja. Que já pensou? É pena que não tá no Viva Voz, que eu ia perguntar. Ô Tamires, rola algum ciúme aí por parte do velho? Pergunta ela aí. O pastor Mário tá perguntando se rola algum ciúme por parte do velho. Uma pergunta, eu quero ver a resposta dela. Estamos no programa ao vivo, o negócio ficou bem estreito agora, ficou bem familiar. Faça a pergunta a ela, por favor, os ouvintes estão querendo aqui. #responde Tamires. Quero saber aí, toma aí. Não, mas traduza para ela. Ele está perguntando, os ouvintes querem saber se rola. Então, gente, vamos lá. Olha, #responde Tamires. O pessoal já entendemos. Então, gente, aí 5 traços de caráter, né, que nós estamos falando aqui, eu acho que foi útil para as pessoas. Sim. Olha, veja só, muita gente que aparece aqui tem uma ferida narcísica ou tem uma ferida. Gente, ferida não se trata, eu não trato de ferida, você não trata da sua ferida. Tem que ter um terapeuta por trás disso. Eu entendi isso, eu vou me cuidar. Não. Exemplo, você tem que ser o maestro desses instrumentos.
num coral ou numa banda, tem vários instrumentos na banda, tem a bateria, tem o baixo, tem o violão, tem o teclado, tem a guitarra. Então, a guitarra está muito alta, a bateria está alta. Então, o maestro vai regular. Então, esses traços que eu falei, tem traços que estão gritantes na vida da pessoa. E esses traços são mecanismos de defesa. É a forma que a gente encontra para se defender. E aí, quando eu trato eu sou maestro, eu fico harmônico e eu vou produzir mais. Tanta gente trabalhadora que não produz, né? Tem que dar um duro danado, não produz. Não consegue produzir, porque é um barulho. As pessoas dizem, fulano é muito esquisita, fulano é perturbado, ciclano é perturbada. Por que é perturbada? Porque exatamente esses traços de caráter estão em desarmonia. Não estão harmoniosos. Aproveite hoje. Você, durante o programa, você pode ouvir os outros programas e fazer o seu perfil. Qual o seu caráter? Então, você vai lá no papel, coloca no papel, eu tenho mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo, e você sabe o que é que vai predominar na sua vida. Aí você vai se vigiar. Exemplo, muitas das profissões que existe aí não vai se dar com o gosto e do caráter. Você não vai pegar um esquizoide e colocar na polícia militar, que não vai dar certo. Mas esse esquizoide, ele pode ser uma pessoa de escritório. Pode ser um escritor, pode ser um investigador. Ele pensa muito.